E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar o seu questionamento para a próxima semana. E esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, e todo final de semana a Betfair te dá dinheiro em aposta grátis, tá? Às vezes R$1, às vezes R$2, mas todo final de semana tem free bet. E caso você não seja cliente da Betfair, entrando pelo link da descrição, você faz lá o seu cadastro super simples e rápido e recebe até R$200 em bônus para apostar. O valor que você investir até R$200, a Betfair dobra para você. Então não dá bobeira, aproveita a promoção. Essa de final de semana é válida para todos os clientes, tá? No meu caso, por exemplo, já apostei R$2 no sábado e outros R$2 hoje domingão, mas a outra oferta de R$200 em aposta grátis para novos clientes, ela está disponível para você ativar qualquer dia. E o que eu sempre lembro, hein, galera? Apostar com responsabilidade para você se divertir. Começo com a pergunta do Thales Fernandes. Em 2013 e 2014 tivemos um diretor de futebol com carta branca para montar o time, que pelo visto perguntava para o técnico se o jogador era uma boa opção para o elenco. Até 2019 esse técnico montava o elenco como se fosse um manager, um técnico que era também diretor de futebol, e atualmente temos um diretor de futebol que monta um elenco aparentemente sem pedir tanta opinião ao técnico. Qual seria o melhor jeito de trabalhar? Um desses três citados ou alguma outra opção? Thales, obrigado pela pergunta. Acho importante a gente explicar um pouquinho aí esses diferentes momentos, né? Porque 2013 e 2014 que você citou, Alexandre Matos tinha aquela figura central como um diretor de futebol que aparecia muito, né? Até com um ego um pouco mais inflado, enquanto o técnico da época era o Marcelo Oliveira, tinha um perfil mais reservado. Mas o Marcelo trabalhava também nessa parte de captação de jogadores, indicando atletas. Alguns, inclusive, foram indicações do Marcelo Oliveira para o Cruzeiro, né? O Everton Ribeiro, o Manuel zagueiro, o William Farias. Alguns deram certo, outros não. E no caso do Alexandre Matos, era um cara que trabalhava muito com volume, né? Grandes contratações, grandes salários. Não à toa, todo time que o Alexandre Matos sai, depois precisa passar por uma espécie de detox, né? Porque acaba inflando muito folha salarial, gastando demais. Você citou 2019, né? Que o Mano Menezes é o técnico que monta aquele elenco desgraçado que levou a gente para a Série B, mas a gente deve pontuar que não é só 2019 que o Mano Menezes teve essa, digamos assim, essa prerrogativa de praticamente o dono do futebol do Cruzeiro. Isso já tinha acontecido em anos anteriores, durante a reta final da gestão do Gilvan e depois, em 2018, que a gente foi campeão da Copa do Brasil também. Então, se o Mano é responsável pela montagem daquela porcaria de 2019, ele também tem responsabilidade no sucesso de 17 e de 18, não vamos esquecer isso. E eu tenho a mesma impressão que você, que a diretoria atual do Cruzeiro, ela não consulta tanto os treinadores na hora de montar o elenco, de trazer os atletas. Acredito que os técnicos sejam ouvidos, mas a gente não tem, tipo, o técnico pediu tal jogador. A gente viu o Pessolano falar sobre isso, o próprio Pepa também. Com o Zé Ricardo agora não vai ser diferente, tá? O que eu acho que é uma estrutura ideal de trabalho? É algo em que você tenha uma diretoria independente, que ouça sim, o técnico tem que ter o papel e a possibilidade de dar suas sugestões, de dar seus pitacos, até porque você traz um jogador que o técnico não quer. O técnico não bota o cara para jogar, ponto. Porque a diretoria pode contratar o jogador que quiser. Quem escala jogador é o treinador. A partir do momento que a diretoria quiser intervir na escalação de um técnico, o cara junta os panos de bunda dele e sai fora. Técnico nenhum aceita numa boa intervenção no seu trabalho. Por isso que eu acho que as decisões elas têm que ser tomadas em conjunto, né? Cada contratação tem que ser muito bem avaliada antes de ser executada. E no caso do Cruzeiro de 2022, de 2023, a gente fala muito do Pedro Martins. O Pedro Martins não é o cara que toma decisão. O Pedro Martins é o cara que executa. Ele é o diretor de futebol do Cruzeiro, é o cara que fala em nome do departamento, sim, mas ele não é o cara que seleciona os jogadores, quem vai trazer, quem não vai. Isso aí tá mais pra cima, tá? E é uma figura que inclusive muito me incomoda, que é o Paulo André. E eu não o considero um cara necessariamente competente para fazer nada no futebol até agora, tá? Assim como ele não era um bom zagueiro, não acho que ele seja um bom gestor. Então vamos entender que não é o Pedro Martins que faz o papel do Alexandre Matos. O Pedro Martins ele é um cara que trabalha no dia a dia,
toma decisões menores, mas contratação não é ele que busca os jogadores, não. Tem o departamento de análise, mas essa tomada de decisão não é do Pedro, ela vem de cima. O Rogério Júnior pergunta, não sei se é impressão minha, mas hoje em dia não vejo muita notícia de trocas de jogador. Seria somente impressão ou realmente tem acontecido? E se sim, seria um motivo ou razão que explicaria? Rogério, obrigado pela pergunta, abraço. Cara, realmente não tem tantas trocas impactantes como aconteciam no futebol, especialmente na década de 90, primeira parte ali dos anos 2000 também. A última troca de jogadores que eu me lembro do Cruzeiro fazer assim de forma mais consistente foi com o Palmeiras ali em 2017, que a gente teve uma troca de Robinho por William Bigode, né? Os dois no primeiro momento foram por empréstimo, inclusive, mas Robinho por William teve essa troca em 2017 e nesse mesmo ano o Cruzeiro fez a genial troca de Mike por Rafael Marques, aquele atacante horroroso. O Mike foi por empréstimo, depois o Palmeiras comprou o passe dele, né? Foi até uma compra importante, alguns milhões de euros aí, e é muito bom lateral. Mas eu lembro dessas trocas, acho que foi a última, assim, que o Cruzeiro fez de forma mais robusta, foram essas negociações com o Palmeiras. Sempre vale citar a troca com o São Paulo lá na década de 90, né? Serginho e Belletti por uma penca de jogadores que nos ajudaram a conquistar a Copa do Brasil, Libertadores. E até no futebol europeu a gente via mais trocas acontecendo ali nos anos 2000, né? Muitas vezes tinha uma troca que um clube ainda pagava uma compensação financeira, tipo Ibrahimovic com Eto'o, né? Barcelona e Inter de Milão teve essa negociação. Me lembro também de algumas negociações até entre os rivais italianos Milan e Inter. O Seedorf, por exemplo, sai da Inter e vai para o Milan e faz muito sucesso por lá. Teve um cara que foi na troca, se eu não me engano, Francesco Coco, um lateral que era ruim pra burro. E teve uma troca recente que chamou a atenção entre Barcelona e Juventus, que foi do Arthur, né? Aquele volante que apareceu bem no Grêmio, com o Pjanic, né? Um bom meio-campista e tal, que jogou no Lyon, que foi uma troca assim que os caras inflacionaram os valores absurdamente para dar aquele tombo lá no fair play financeiro. Então eu acho que na Europa tem muito a ver com isso, sabe? O fato de não ter tanta troca de jogadores, mas esses pacotões assim, né, vários caras vão para um lado e vários para o outro, eu acho que é uma coisa que ficou muito naquele período ali, até porque hoje tem mais compra também, né, parece que existe mais dinheiro, sendo que na verdade é um dinheiro mais fictício, né, a gente vê que mesmo os grandes clubes compram jogadores parcelados, a perder de vista, no final das contas, antes de comprar, já vendeu o cara, esse mercado tá mais aquecido, né, e a gente não vê os jogadores ficando tanto tempo nos clubes mais, salvo raríssimas exceções. O Thiago Zauli nessa Rezende pergunta, o que rolou com o contrato que o Cruzeiro fez com a Minas Arena em 2012, na época da gestão do Gilvan, que previa disputar jogos no Mineirão até 2037? Thiago, obrigado pela pergunta. Esse contrato foi rescindido em 2019. Por quê? Porque o Cruzeiro não estava fazendo os repasses previstos em contrato, isso desde 2013, né, quando a Minas Arena facilitou e deu uma série de benefícios para o Atlético. O Cruzeiro se considerou lesado nessa história, queria ter os mesmos benefícios e parou de fazer os repasses para a Minas Arena. No final das contas, a situação foi se desenrolando na gestão do Gilvan, depois na gestão do Wagner Pires também, e aí em 2019 a Minas Arena rescindiu o contrato com o Cruzeiro de forma unilateral, porque o Cruzeiro não estava pagando a dívida na época, estava na casa de 26 milhões de reais. Posteriormente esse valor já foi negociado inclusive, né, Cruzeiro e Minas Arena, hoje tem aí um acordo para que o Cruzeiro mande os jogos no Mineirão até o final de 2025, mas aquele contrato lá de trás, assinado na época do Gilvan, ele foi extinto, ele foi rescindido em 2019, porque o Cruzeiro não cumpriu a sua parte nos pagamentos. Basicamente é isso, aquele contrato não existe mais. Vitor Rodrigues pergunta, como estão os jogadores de mais peso que foram especulados aqui no Cruzeiro e acabaram não vindo no início da temporada, como Romero, Almendra e Bruno Valdez? Obrigado pela pergunta. Desses aí, certamente o melhor é o Lucas Romero, né, que foi jogar lá no Clube León do México. Inclusive eles foram campeões da Conca Champions, né, que seria correspondente à Copa Libertadores, né, lá da América do Norte. Então, assim, a passagem pelo Lucas Romero é boa. Vi que o último jogo dele foi mês passado, ele acabou sendo expulso, não tem jogado desde então. Não sei se está lesionado, mas deve ser o caso porque ele vinha sendo titular regularmente
regularmente lá no León. O Almendra cumpriu seu contrato com o Boca Juniors, né? Até 30 de junho de 2023 estava vinculado ao Boca, não voltou a jogar pelo clube. Posteriormente se transferiu para o Racing, também da Argentina. Até o momento ele jogou 7 partidas pelo seu novo clube, deu uma assistência, foi titular em 2 dessas 7 partidas, mas não jogou os 90 minutos em nenhuma delas, o que era natural, né? Um jogador que ficou aí aproximadamente 1 ano e meio sem jogar, mas está voltando e está sendo utilizado lá no Racing. Já o Bruno Valdez mostrou para o Boca Juniors que não valia a pena ter mandado um jatinho para buscar. Chegou como titular no Boca, jogou bastante, cometendo algumas falhas um tanto quanto ridículas. Atualmente ele é um reservaço, assim, ele é banco, ele só jogou pelo Boca Juniors do último mês para cá, as partidas em que precediam jogos importantes de Libertadores, que eles utilizavam o time reserva. São 26 partidas com a camisa do Boca, para ser mais específico, mas do mês de agosto para cá, né? Ele só foi titular em 3 partidas, numa delas ele saiu no intervalo do jogo e nas outras 2 que ele jogou aí com o time reserva do Boca, eles acabaram perdendo. E aí você me pergunta, qual deles faz mais falta, né? Seria mais importante para o Cruzeiro? Acho que o Lucas Romero, por toda a identificação que ele já tem com o clube, por ser um primeiro volante, que é uma posição problemática pra gente na temporada, é um jogador que faz falta. Mas eu não culpo o Lucas Romero por não ter vindo pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro fez uma proposta pro jogador, né? Chegou a um acordo com o Independiente e tudo mais. Veio o Clube do México e fez uma proposta muito melhor, com um salário muito mais alto, tipo o dobro do que ele ia ganhar no Cruzeiro. É profissional, velho. Ainda que o cara goste do Cruzeiro, teve uma proposta melhor, seguiu o rumo dele e tá sendo feliz lá no México, então fé e tá tudo certo. Já no caso de Valdez e de Almendra, tem um agravante na história, que é o fato deles terem conversas avançadas pelo clube, poderiam assinar e no final das contas, né, pelo menos ficou a impressão de que eles mudaram alguma coisa no termo, né, já tinham dado a palavra e acabaram optando por outras coisas. No caso do Romero, não. Em nenhum momento o Lucas Romero esteve acertado com o Cruzeiro. Era uma negociação que estava correndo, né, tinha uma proposta na mesa, chegou uma melhor, ele foi. No caso do Valdez, teve o papo de o Boca mandou o jatinho, e que bom que o Boca mandou o jatinho, porque acho que ele seria um Lucas Oliveira que habla, vamos chamar dessa forma. Pedro Augusto Campos pergunta, você acha que foi uma má jogada do Cruzeiro liberar o meia João Paulo? Como ele tá indo no CRB? Acha que ele seria útil na Série A? Pedro, obrigado pela pergunta. Eu não acho que o João Paulo seja um jogador ruim, tá? Acho que ele poderia ser útil ao elenco do Cruzeiro na Série A, como ele tá sendo útil pro CRB lá na disputa da Série B. Nessa temporada 2023 ele já soma 41 partidas pelo clube alagoano, marcou 6 gols, e considerando apenas a Série B, são 26 partidas, todas como titular, 4 gols marcados e 1 assistência. Não são números brilhantes, mas o João Paulo tá jogando regularmente, é titular do time, um jogador importante para o CRB, e acho que ele teria ajudado bastante o Cruzeiro na Série B do ano passado, se não fosse a lesão, né? Ele acabou se machucando, não voltou a jogar, a última partida pelo Cruzeiro acabou sendo em abril, né? Aí ele ficou muito tempo parado, achei que voltaria, teria algum joguinho ali no final do ano, que não aconteceu, e para essa temporada o Cruzeiro preferiu abrir mão do jogador. E não é para tentar ser polêmico ou qualquer coisa do tipo, não, mas eu acho o João Paulo mais jogador que o Matheus Vital, saca? Ainda mais para fazer esse papel de um terceiro homem de meio campo, que ajuda muito na marcação, que sai pro jogo. Acho que se ele tivesse aqui no Cruzeiro jogando regularmente, ele estaria fazendo mais coisa que o Matheus Vital fez pelo Cruzeiro até agora. Mas sendo bem sincero com você também, eu não consigo lamentar a saída do João Paulo. Eu não acho que ele estaria fazendo nada de muito especial. É porque eu acho que o Vital fez muito pouco até agora pelo Cruzeiro. Tomara que faça mais, tomara que melhore, né? E tem o fato do João Paulo já ser um jogador mais velho, já tem 33 anos também. Então o João Paulo, a partir daqui, é ladeira abaixo, né? Ele não vai voltar a jogar num nível mais alto do que já jogou nos bons momentos. O João Paulo já fez boa edição de Série A de Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense, por exemplo. Chegou bem ao Cruzeiro na temporada passada, né? Vinha fazendo um bom Campeonato Mineiro, sendo uma peça importante do time, mas aí veio a lesão, não pudemos mais contar com ele e o Cruzeiro precisou achar outras soluções. Deu tudo certo e subimos. Então, assim, o João Paulo poderia ajudar o Cruzeiro?
acho que poderia ser uma peça útil de elenco, mas não seria um jogador decisivo, saca? Não é um cara que iria fazer a diferença. Solzinho da Manhã pergunta como os técnicos brasileiros ficaram tão fracos e como fazer para eles melhorarem e talvez ingressar no futebol europeu. Solzinho da Manhã, obrigado pela pergunta. Eu acho que os técnicos brasileiros não é que eles pioraram nos últimos anos, é que eles seguem fazendo a mesma coisa enquanto o futebol evoluiu e eles não evoluíram junto, saca? Então eu acho que passa muito por uma acomodação, porque os técnicos brasileiros, eles tinham um mercado intocado, né? Pouquíssimos técnicos estrangeiros vinham trabalhar aqui e os treinadores brasileiros estavam sempre fazendo aqueles trabalhos discretos, meia boca, uns trabalhinhos meio merda mesmo, e eles ganham muito bem, né? Qualquer comissão técnica aí de um time de Série A, os caras ganham 200, 300 mil reais. Se você tá ganhando tão bem assim e tem tanto jogo, né? Jogo quarta e domingo como costumam ter os times que estão envolvidos em mais de uma competição, acaba que naturalmente o cara entra num estado de acomodação que ele não vai estar buscando inovação, melhoria, ele vai estar fazendo aquele ali, né? Aquela rotina, aquele feijão com arroz, ganhando o dinheirinho dele, é demitido aqui, vai para outro clube, às vezes está recebendo o salário de 2, 3 clubes ao mesmo tempo. E a virada nessa história foi mesmo na temporada 2019, né? Que a gente viu o Flamengo com o Jorge Jesus fazendo um grande trabalho, sendo campeão brasileiro, jogando um futebol diferente do que estava sendo praticado nas últimas temporadas. E o vice foi o Santos, que o Sampaoli fez um trabalho muito bom no Santos naquela temporada também. Então a partir dali a gente viu nitidamente uma mudança de paradigma no futebol brasileiro que começou a se buscar muito técnico fora. Por que se busca muito técnico português? Porque a escola de formação de técnicos portugueses ela é muito boa, tanto que ela exporta treinador para tudo quanto é campeonato, inclusive para a Premier League, né, para o principal campeonato do mundo. Tem um monte de técnico português indo lá para a Arábia Saudita com esses dinheiro infinito dos caras também. E o Brasil naturalmente buscou alguns técnicos portugueses, né? E eu até acho engraçado que assim, as pessoas adoram comparar o Pepa, que trabalhou aqui no Cruzeiro, o resultado não veio, foi mandado embora, com o Paulo Bento. Mas o único elo entre eles é o fato de serem portugueses e terem sido técnicos do Cruzeiro, porque o estilo de jogo é diferente, o trato com as pessoas é muito diferente. O Paulo Bento era uma mala sem alça, inclusive a grande maioria dos técnicos portugueses é insuportável, é um pessoal que acha que está fazendo um favor para o brasileiro de trabalhar aqui. O Pepa eu acho que era o único técnico português que parece ser muito gente boa que existe, não deu certo no Cruzeiro, paciência, segue a vida. E acho que esse distanciamento dos técnicos brasileiros aí de um protagonismo no futebol mundial tem muito a ver com isso, tá? Com essa acomodação. Você pega o Tite, que é provavelmente, né, o melhor treinador brasileiro dos últimos anos, perdeu 2 Copas do Mundo com a seleção, é verdade, mas isso não apaga os bons trabalhos que ele fez, principalmente no Corinthians. O Tite, desde que deixou a seleção, ele tá sem clube. Será que nenhum clube do futebol europeu mostrou interesse no Tite? Eu acho que ele deve ter recebido alguma proposta, mas ele não recebeu uma proposta de um grande clube europeu. Por quê? Porque não merece, saca? O que o Tite fez de especial? Eu lembro que teve até uma especulação do Chelsea, sabe? Tipo assim, eu acho que isso é coisa plantada, porque por que o Chelsea ia querer o Tite, caralho? E até um outro aspecto também, né, que é um certo rei na barriga dos técnicos brasileiros acharem que só vale a pena sair do Brasil se for para trabalhar num clube top da Europa. Pô, assim, até os argentinos, os uruguaios, eles pegam uns trabalhos diferentes, né? Você vê o Kudê, que atualmente está trabalhando no Inter, que eu acho que é um bom treinador, embora não tenha dado tão certo aí no Atlético, por exemplo. Mas o Kudê saiu do Internacional e foi treinar o Celta, que estava na parte baixa da tabela. O próprio Pessolano pegou o Valladolid, caiu para a Série B, é verdade. O BKSS, né, o cabeludo lá, que era o auxiliar do Sampaoli, tá lá na Espanha treinando o Elche na 2ª divisão. Então, às vezes, eu acho que o técnico brasileiro também, ele não tá disposto a roer um osso, sabe? Os caras só querem ir no filé, eles querem treinar só time da hora. E, normalmente, essa abertura de mercado passa por um técnico ir e fazer sucesso. Por que os ingleses passaram a considerar mais técnicos portugueses? Depois que o José Mourinho foi lá, fez um grande trabalho no Chelsea, depois no Manchester, no Real Madrid, enfim. Aí os caras falaram, opa,
tem técnico bom saindo daqui. Aí você abre um mercado, outros vêm e fazem um bom trabalho, e esse mercado vai se abrindo. É até um paralelo com a questão de goleiro, né? Por exemplo, o futebol europeu não contratava goleiro brasileiro. Aí o Taffarel foi o precursor nisso, depois o Taffarel veio o Dida, né? Que aproveitou essa fresta e escancarou a porta. Hoje os melhores goleiros brasileiros, que são Alisson e Ederson, são dois dos melhores goleiros do mundo, estão lá na Premier League. E tem algumas outras barreiras também que eu acho que precisam ser quebradas aí pelos técnicos brasileiros. Uma delas é a questão da língua, né? De aprender outros idiomas, falar um inglês, se for o caso um espanhol, italiano, enfim. Aprender outros idiomas é bem importante para trabalhar fora do Brasil. E a questão das licenças, né? A licença Pro e tudo mais, isso aí eu acho que não é um problema, tá? Até pelo que eu vi, existe uma cooperação aí de Conmebol com o UEFA, de que se o cara tem a licença Pro aqui no futebol brasileiro, por exemplo, ele consegue com facilidade obter a licença para trabalhar no futebol europeu também. A questão é, os clubes europeus olham para os técnicos brasileiros como caras acima da média? Não, por isso que ninguém aposta neles. E talvez o Fernando Diniz, né, que é um técnico que agora está treinando a seleção e é um camarada que tem umas ideias de jogo mais interessantes, mais ofensivas, talvez ele seja um cara que consiga abrir um espaço aí nesse mercado europeu para os técnicos brasileiros. O próprio Rogério Ceni também, eu não descartaria que consiga isso em algum momento, porque é um treinador que tenta fazer um negócio diferente. O Alex, né, se ele conseguir confirmar o que a gente vê, o potencial, a inteligência que ele tem, é outro cara que eu acho que conseguiria uma abertura também, mas aí vai depender dos trabalhos que eles desenvolverem, né? Técnico pode ter a melhor ideia do mundo, um clube só vai querer apostar nele se ele entregar resultado e ganhar jogo. E o André Mapa pergunta, gostaria muito da volta do mata-mata do Brasileirão, qual a sua opinião? André, obrigado pela pergunta, eu discordo de você em 100%, absolutamente, tá? Não acho que seria uma boa a volta do mata-mata, acho excelente o Brasileiro em pontos corridos como é desde 2003. Esse vídeo está sendo publicado inclusive no dia de uma final de Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, né? E só para pontuar, Cruzeiro maior campeão com 6 títulos desse torneio, fecha o parêntese, mas cara, todos os outros campeonatos já são mata-mata. Os estaduais são decididos no mata-mata, a Libertadores, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, obviamente que se chama Copa, a Copa do Mundo, tudo ser mata-mata, eu acho que ficaria um pouco maçante e repetitivo, e você ter um campeonato base, né, 38 rodadas que vão entregar para todos os clubes um calendário durante a temporada ali, eu acho que é muito importante, porque tinha aquela questão, né, você joga uma primeira fase de campeonato brasileiro, os 8 primeiros vão pro mata-mata e os outros times ficam tipo 2 meses ali de bobeira, saca? Um mês, né, que não tem jogo, que vão ficar vendo só os outros times jogando, depois as férias, então assim, é um período muito grande inativo sem ter jogo do nosso clube, que é uma coisa que eu odeio como torcedor, não é que eu odeio não ter jogo do Cruzeiro como produtor de conteúdo, não, eu já odiava quando não tinha jogo do Cruzeiro muito antes de sonhar em fazer um canal sobre isso, saca? Eu gosto que tenha jogo, pra mim tem que ter jogo, aí se vai usar time titular, time reserva, foda-se, que usa, que alterna o time, mas tem que ter jogo. Ô Emerson, mas você não achava o mata-mata do Brasileirão legal? É legal, pô, mata-mata é legal, de Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores, todos são legais, mas já tem outros mata-matas, saca? E eu acho da hora essa questão de um campeonato de regularidade, porque chega no final da competição ali, cara, pouquíssimos times estão jogando de forma desinteressada ali nas últimas rodadas de um campeonato. Normalmente você chega até a penúltima, até a última rodada com briga acesa, que não seja pelo título, mas que seja por Libertadores, contra o rebaixamento, por vaga em Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro, ele é da hora. Acho que ficou claro que eu gosto do Brasileirão como tá, não mexeria na fórmula de disputa, agora que ela já tá bem consolidada, inclusive, né, 20 anos aí de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, eu acho que é ótimo. O único questionamento que eu faço, há 10 anos atrás, mais ou menos, né, quando o Cruzeiro ganhou ali aquele bicampeonato brasileiro, o pessoal da imprensa nacional, né, adorava abrir discussão, será que não é hora de voltar ao mata-mata de campeonato brasileiro? Quando tá ganhando time carioca e time paulista, eles não falam nisso, né, um negócio muito interessante, mas pra mim, Campeonato Brasileiro, sendo uma liga nacional, ela tem que ser sempre pontos corridos. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar sua pergunta para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!